A continuidade dos deuses do Egito é bastante interessante. E no programa de hoje queremos falar um pouco sobre Deus Ra, ou Deus Sol, aquele Deus que deu origem a todos os deuses. Um Deus que foi adorado no antigo Kemet, um Deus que era reverenciado em toda a população daquela época. O Egito realmente é uma história fascinante de contar. O seu povo, a sua cultura, a sua religiosidade, a forma como eles tratavam o ser humano, tratavam os animais, as plantas, todo o universo que lhes cercava. Também como é que eles se relacionavam com esses deuses. E no programa de hoje queremos retratar de uma forma simples e prática, ou assim podemos dizer específica, sobre o Deus Ra, Deus Sol, aquele Deus que já dissemos que deu a origem a todos esses deuses, como Néfteres, como Geb, como Nut e Osíris, Ísis e vários deuses. Deuses esses que nós vamos falar ao longo dessa série. Mas hoje, de uma forma simbólica e simples ou específica, vamos falar sobre Ra. Qual é a sua função, como é que ele era adorado e como é que os gregos o denominaram na cidade de Heliópolis, ali onde foi denominado como a cidade do Sol. Queremos saber, não é, essa história. Desde já, deixa teu like, é muito importante. Partilhe os nossos conteúdos, deixa sempre um comentário, não é? Fará com que o nosso conteúdo seja visto por mais pessoas. E isso é interessante. Aqui no YouTube, subscreva o nosso canal, é importante também. Se não estás inscrito em nosso canal, basta clicar no link lá em cima, aqui no Facebook, será levado diretamente para a nossa página ou para o nosso canal. Faça parte, subscreva e deixa o sininho de notificação, é muito importante. Venha comigo que vamos aprender, pese embora há mais de 3.000 anos atrás, uma história que os antigos egípcios ou o antigo Kemet acreditavam que esta terra, o ser humano, foram criados pela pessoa do Deus Ra, o Deus Sol que nós conhecemos nos dias de hoje. Na cultura egípcia, o Sol permeia todos os aspectos da vida cotidiana. Por isso, um dos deuses centrais do Egito Antigo é Ra. O deus Ra está vinculado ao rei no sentido de que o rei é visto como filho de Ra. Assim, esse deus é colocado como patrono da realeza, tal como Horus disse Villars. Realmente, ou geralmente, os deuses do Antigo Egito eram representados em forma de animais, de alimentos e de várias formas. Mas este Deus Ra era representado ao Sol, pois era um elemento muito poderoso naquele tempo. Quem é que não gostava ou quem não queria ter um bom sol em seus cultivos? E esse Deus Ra, como nós já dissemos, nasceu de uma flor de lótus, onde explodiu e deu-se a nascer, ou veio de um muro, não é? Que surgiu por meio de uma montanha que emergiu do rio Nilo, assim o descrevem os próprios egiptólogos. Aí vai nascer o Ra, dando a luz, dando a vida a todos os deuses do panteão egípcio. Esse Deus Ra era realmente condicionado ou representado por vários deuses, como por Nun-Ra ou Amon-Ra, várias formas de representação deste Deus. Realmente era um Deus famoso no Egito ou em Kemet. Era um Deus que estava presente, pois ele representava também de uma forma como o próprio Horus, ou Horus, assim podemos dizer que os próprios egípcios acreditavam, pois é por intermédio de Ra que os faraós vinham e a sua iluminação, o seu conceito era representado por intermédio desses faraós. E aí nós vamos ver que a cidade onde estava a representação gráfica ou de uma forma específica este Deus Ra era Lununs, que posteriormente os gregos decidiram chamá-lo como Heliópolis, cidade do Sol. Era lá onde adoravam esse Deus, o Deus dos deuses, o Deus criador de todas as fontes das águas, o Deus criador dos outros deuses, como Osíris, como Ísis e vários deuses que nós vamos falar ao longo da nossa trajetória. Esse Deus realmente era muito importante. É por intermédio dele que havia equilíbrio,
havia distribuição de tarefa, quer do ponto de vista geral e específico, a partir do próprio faraó, dos nobres, dos sacerdotes, dos funcionários, dos camponeses e, por último, dos escravos. Lá nós vamos ver que Horus, ou o próprio Ra, tinha essa capacidade de entreter o povo, de abençoar esse povo de Kemet. Lá existia realmente uma grande cultura de adoração a este deus Ra. Ra, o deus do sol, era representado comumente pelo sol do meio-dia e possuía o obelisco como insígnia, o qual era considerado o raio do sol petrificado. Na sua forma animal, poderia transmutar-se em falcão, leão, gato ou mesmo pássaro beno. Note que o deus Sol possuía 4 fases: a primeira ao nascer do sol, a segunda ao meio-dia, a terceira ao pôr do sol e a quarta fase durante a noite. Contudo, a principal fase é a do meio-dia, quando ele é representado por uma ave, comumente o falcão. Segundo a mitologia da época, toda forma de vida foram criadas por intermédio desse deus Ra. É por intermédio de Ra, não é, que veio a existir os seres humanos, através das suas lágrimas que brotaram na terra e surgiram os homens. Logo, existia essa ligação entre Ra e o próprio ser humano ou o próprio egípcio. Assim, podemos dizer, o povo quemita, um povo de pele escura, que muitos de hoje não gostam que falemos sobre isso, pois o Egito de hoje não se conecta com o Egito do passado. Aquele povo realmente era um povo negro e tinha seus conceitos, suas culturas, sua forma de interpretar e entender o universo. Mas embora que a Bíblia traz consigo história do Egito, história do povo de Israel indo parar no Egito, assim como também o próprio Jesus, a quando da fuga, não é, de Herodes querer matá-lo, os seus pais o levaram ao Egito. Isso mostra uma ligação entre este povo e o povo hebreu daquela época. Mas, a bem da verdade, não é, de acordo com a nossa conversa que nós estamos a falar no programa de hoje, esse Ra realmente era uma representação do Deus eterno, aquele que nós conhecemos. Mas embora que nessa altura eles o denominavam como Ra, pois eles acreditavam que o Sol era um elemento supremo no universo, pois por intermédio dele o Sol vinha até a Terra e faria com que houvesse várias curas, vários crescimento, quer do ponto de vista medicinal e alimentício. Logo, não tinha como o ser humano ou o povo de Kemet não se agradar a este deus Ra. Uma coisa simples que me traz curiosidade, e assim posso dizer, é que esse deus também surgiu de alguma coisa. Isso é importante que nós falemos no programa de hoje. O eterno que nós conhecemos não tem princípio nem fim, não tem criação nem fim. Ou seja, o Deus que nós cremos não é gerado por uma outra coisa. A despeito disso, nós vamos ver que Ra é um Deus que nasceu de uma flor de lótus ou nasceu de um muro, de acordo com as mitologias que os egiptólogos trazem, ou que os próprios Kemet ou os Kemitas acreditavam naquela época. Isso nos mostra a diferenciação entre Ra e o eterno, o Hashem, que nós conhecemos. Mas isso não tira mérito, não tira prestígio. Isso não nos permite desvalorizar os conceitos e os hábitos que os Kemitas tinham. Era uma luz que eles tinham na época, simples quanto isso. Quanto a nós, devemos aprender com eles, entendermos que aquele Deus que eles achavam que era o Criador de todas as fontes e todo o que é ser humano, era sim o próprio Eterno, o Hashem que nós acreditamos nos dias de hoje. Vale destacar que Heliópolis foi um grande centro comercial do Baixo Egito e seus sacerdotes possuíam um grande prestígio, o que levou os faraós de Tebas a adorarem Amon como Deus Supremo. Surge então uma nova fusão, desta vez denominada Amon-Ra, protetor dos faraós. Assim, o deus Amon se tornou a divindade de destaque do panteão, pois a superposição Amon-Ra significa basicamente culto ao Sol. Amon, culto, e Ra, Sol. O outro sim que nós queremos falar no programa de hoje é sobre a representação deste deus Ra. Bom,
a representação dele era variada. Por outra, era representado com o corpo humano, como a cabeça de uma águia, símbolo de visão e esperteza. Por outro lado, era representado com o símbolo de um leão com asas e, em outras partes, era representado por várias formas. Mas a sua representação gráfica e simbólica era a representação do sol. Isto nos faz lembrar alguma coisa. De acordo com o período depois de Cristo, nós vamos ver que os antigos povos romanos, eles adoravam o Deus Sol. Não é isso? Não lembras isso na história? É claro que sim. E nós vamos ver que esse hábito não é novo, é sim um hábito antigo. Os egípcios realmente foram um povo que inundaram a humanidade. É como falar dos Estados Unidos nos dias de hoje. Naquela época, a capital do mundo, os princípios, os conhecimentos vinham de Kemet, Egito, que nós falamos ou denominado nos dias de hoje. Logo, a representação desse Deus era assim. Outros o conciliavam com Deus Horus, onde nós vamos ver que essa representação não passava de uma forma diferente. E eles representavam esse Deus com base aos faraós que eram institucionalizados na época. Há um mito central que agrega uma grande quantidade de histórias, a do rei identificado como um deus particular, Horus, que por sua vez se articula com diversos deuses em sua série de relatos fundamentais para entender a religião e política. O Antigo Egito afirma Campagno. Realmente, o programa de hoje nos ensinou sobre este deus Ra, o primeiro no panteão dos deuses egípcios. Era realmente um deus famoso, adorado por todos. Até que o povo de Israel, quando chegou no Egito, encontrou a crença desse deus. Fez embora na roupagem ou na roupagem do deus Ouro, o Horus vivo. Esse Horus vivo, que os faraós assim o declaravam, o denominavam, era a representação gráfica do próprio Ra, ou do próprio Ra, ou Atum, o Deus que emergiu do Lótus, que veio dar existência a todo mundo. O que me chama a atenção no programa de hoje é que esse Deus Ra emergiu de um universo existente. Veja comigo a dimensão menor deste Deus. Ele veio à existência depois do universo existir. Mas o Deus que nós acreditamos, que é o Hashem, não é? Ele é que criou o universo. Vê a diminuição desses deuses. Pois embora, como nós já dissemos no primeiro programa, que eles tinham um conceito limitado e nós devemos dar crédito porque por intermédio disso eles conciliavam, não é, a religiosidade ao Estado e assim conseguiam governar os seus povos. E é por intermédio disso que nós queremos trazer esses temas, essas temáticas para nós entendermos o que acontecia em Kemet. Por sua vez, Vítor Vilar, professor de filosofia egiptóloga e diretor da Fundação Sofia do México, destaca que provavelmente cada localidade no Egito tinha seu próprio deus. E de facto existe uma série de locais em que existe um deus com o mesmo nome, mas que não sabemos mais nada dele. Queremos terminar no programa de hoje dizermos que o deus Ra realmente era uma representação do eterno ou do próprio Hashem, pese embora de uma forma simbólica ou de uma forma limitada que os antigos quemitas tinham o conhecimento. Realmente, eles, pese embora o conhecimento era restrito, mas eles acreditavam em alguma coisa. E isso é algo importante para os dias de hoje. Muitos de nós hoje em dia que nos denominamos credores do eterno, do Hashem, não nos firmamos nesse Deus. Mas os quemitas acreditavam com ferro e fogo, com todo o coração, de que a sua vida pertencia a estes quemitas. E é por intermédio deles que o julgamento, que a bênção, que a prosperidade, a felicidade, tudo que acontecia estava envolto a esses deuses. É isso que nós devemos compreender nos dias de hoje. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa ação, todo o nosso proceder deve estar ligado ao Eterno, ao Hashem. Isso é importante ser contado nos dias de hoje. Nos vemos no próximo programa, onde iremos falar de vários deuses que o panteão dos egípcios ou dos quemitas nos trazem. Queremos relacionar isso com o nosso tempo que nós vivemos para compreendermos que a história se repete, mas de uma forma semelhante. Outro secretismo muito conhecido é o de Ra e Horus, o qual pode ser visto nas representações associadas ao falcão ou ao gavião,
posto que, ao ser figurado como uma cabeça de falcão, era estabelecida uma identidade com Horus, outro deus solar idolatrado em períodos mais remotos do Egito. E vejo lá, nunca se esqueça, estamos aqui para trazer conhecimentos de gênero para o engrandecimento, quer do ponto de vista histórico, cultural, filosófico e teológico. E lembre-se que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.